Isto é a Rússia, a nona maior economia do mundo, que atualmente abalou o mundo inteiro, e a maior ameaça à Rússia é a NATO. A NATO, também conhecida como Organização do Tratado do Atlântico Norte, é essencialmente um acordo entre 30 países dos Estados Unidos e da Europa para trabalharem juntos na defesa da liberdade e segurança uns dos outros. Isso significa que se algum desses 30 países for atacado, todos esses países se unirão para defendê-lo. No entanto, esta aliança em breve enfrentará um revés muito significativo. A NATO possui uma grande vulnerabilidade que a torna muito frágil em comparação com a Rússia. Se nos dirigirmos para o Oceano Atlântico Norte, há uma ilha que governou o mundo inteiro por quase 400 anos. Esta ilha, em colaboração com os Estados Unidos, lançou as bases da NATO. Esta ilha é conhecida como Grã-Bretanha, Reino Unido, Inglaterra ou Reino Unido. O Reino Unido está atualmente passando por uma das piores crises de sua história. As dívidas do Reino Unido duplicaram e há uma grave crise energética. Restaurantes e pubs estão fechando. A taxa de inflação no Reino Unido está atualmente no seu nível mais alto nos últimos 40 anos. Em apenas 51 dias, houve 3 mudanças no primeiro-ministro e, juntamente com tudo isso, a maior ameaça que paira sobre o Reino Unido é a independência da Escócia. Em 2014, o governo do Reino Unido concedeu permissão para um referendo sobre a independência da Escócia. Naquela época, o Reino Unido fazia parte da União Europeia, e 55% das pessoas na Escócia votaram para permanecer no Reino Unido. No entanto, após a saída do Reino Unido da União Europeia em 2016, no referendo realizado na Escócia, 62% das pessoas votaram para permanecer como parte da União Europeia. Mas como os votos da Inglaterra e do país de Gales foram ligeiramente superiores aos da Escócia, a Grã-Bretanha deixou a União Europeia. Agora que a Escócia é considerada parte do Reino Unido, automaticamente a Escócia também saiu da União Europeia, mesmo que a maioria na Escócia quisesse permanecer parte da União Europeia. A única maneira para a Escócia se juntar novamente à União Europeia agora é se tornar independente da Grã-Bretanha. Mas agora a questão real é: como a separação da Escócia afeta a OTAN? Especialistas estão dizendo que se a Escócia se tornar independente do Reino Unido, não apenas o Reino Unido pode estar em risco, mas o poder da OTAN também pode ser severamente comprometido. Escócia. Por que é tão crucial para o Reino Unido e a NATO? Na verdade, se eu disser que a Escócia é a maior fraqueza da NATO, não estaria errado. Mas por que é assim? Por que a Escócia se tornou um pesadelo para o Reino Unido e a NATO? Vamos explorar neste vídeo. Primeiro, vamos buscar a resposta para esta pergunta. Qual impacto a separação da Escócia terá no Reino Unido? A Escócia tem uma região do mar chamada Northfield, e aqui, ela possui as 31ª maiores reservas de petróleo do mundo. O Reino Unido atende a 90% de suas necessidades de petróleo a partir do Northfield, e precisa importar apenas 10% de suas necessidades de petróleo de fontes externas. Devido a essas reservas de petróleo, ao contrário de outros países europeus, o Reino Unido não depende de nenhum país externo para suas necessidades energéticas. Por isso, mesmo após a guerra russo-ucraniana, não precisa enfrentar uma crise energética tão intensamente quanto a Alemanha e outros países europeus. Agora, por exemplo, a Alemanha importa 50% do seu gás e 40% do seu petróleo da Rússia, enquanto o Reino Unido importa apenas 4% do seu gás e 9% do seu petróleo da Rússia. Portanto, quando a Rússia atacou a Ucrânia, o Reino Unido impôs facilmente sanções às importações da Rússia. Mas agora, a pergunta mais significativa é: o que acontecerá com essas reservas de petróleo se a Escócia se separar do Reino Unido? Se a Escócia se tornar independente do Reino Unido, levará consigo toda a indústria petrolífera doméstica britânica porque, como país independente, a Escócia terá o direito à sua própria zona econômica marítima, também conhecida em termos técnicos como ZEE ou Zona Econômica Exclusiva. E a zona aparecerá mais ou menos assim. Nesta zona, a Escócia terá direitos sobre todos os recursos encontrados, e se olharmos para as reservas de petróleo e gás do Reino Unido após a separação, elas serão distribuídas mais ou menos assim. Então, podemos ver que quase 95% das reservas de petróleo do Reino Unido ficarão sob controle da Escócia, e então a Escócia poderá fazer o que quiser com esses recursos. E aqui está uma coisa muito importante: as reservas de petróleo encontradas no Northfield estão se esgotando rapidamente, e é possível que a Escócia pare de importar petróleo para salvá-las. A maior perda nesse cenário seria que o Reino Unido teria que recorrer a outros países para suas necessidades de energia, e assim, a vantagem competitiva que o Reino Unido tinha sobre outros países europeus desapareceria completamente. Desde a guerra Rússia-Ucrânia, o preço do petróleo tem aumentado continuamente, e como resultado,
os lucros da indústria petrolífera do Reino Unido também dobraram. Isso alimentou ainda mais o desejo da Escócia pela independência do Reino Unido, porque a maioria do petróleo vem das águas escocesas, e seus lucros vão para o Reino Unido. Da mesma forma, outra ameaça para o Reino Unido é que, se a Escócia se tornar independente, há uma grande chance de que a Irlanda do Norte também levante sua voz pela independência. Dessa forma, o grande Império Britânico pode se desfazer em apenas alguns anos, se restringindo apenas à Inglaterra e ao país de Gales. Agora, vamos nos voltar para outra pergunta. Qual é o impacto da separação da Escócia na NATO? Se a Escócia se tornar independente do Reino Unido, ela terá duas opções. A primeira opção é que ela pode reaplicar para se tornar membro da NATO e, em seguida, terá que passar por um longo procedimento burocrático. A segunda opção é que ela se torne neutra como a Irlanda e não faça parte da NATO. Mas em ambos os cenários, há uma desvantagem para a NATO. Na verdade, existem muitas bases militares no norte e sul da Escócia, como a base de Losemount, a base de Leuchars e a base de Comingsby. Através dessas bases, o Reino Unido protege suas fronteiras de qualquer ameaça externa. Entre elas, a base mais importante é Losemount, porque é por lá que jatos russos passam e monitoram toda a Europa. Na verdade, em 2014, quando a Rússia anexou a Crimeia, jatos da Força Aérea Russa passavam frequentemente por esta rota, e a Força Aérea Britânica interceptava esses jatos através desta base. Mas se a Escócia se tornar independente, há uma grande chance de que ela desocupe essas bases da Grã-Bretanha. E como resultado, a defesa aérea do Reino Unido será severamente comprometida. Mas a questão não termina aqui. Ainda mais perigosa para a NATO é a base de submarinos conhecida como Fastlane. Nesta região inteira, não há base naval mais importante do que esta, porque os submarinos nucleares do Reino Unido estão estacionados aqui, e em caso de qualquer ataque nuclear, esta é a base que pode salvar o Reino Unido. A localização desta base foi estrategicamente escolhida durante a Guerra Fria. Esta base está realmente perto do Gill Gap. O Gill Gap é a área mais importante entre todos os mares em nosso mundo, porque esta é a área por onde submarinos russos podem passar para lançar um ataque nos Estados Unidos, Canadá e Europa. Na verdade, a maior base naval da Rússia é a base de Severomorsk, localizada no norte da Rússia. E aqui também está a sede da Frota do Norte russa. A Rússia tem 11 submarinos nucleares ao redor desta base. Do lado esquerdo desta base, há apenas gelo. E esta é a única rota para os submarinos russos atacarem os Estados Unidos e a Europa. Os 4 submarinos nucleares da Rússia estão sempre patrulhando esta área. E o Reino Unido mantém um olhar vigilante sobre todas as partes do mar por meio desta base para se defender contra qualquer ameaça nuclear. Mas se a Escócia se tornar independente do Reino Unido, toda esta lateral ficará completamente vazia. Porque em 2014, o governo escocês havia estabelecido uma condição no referendo de que se vencermos o voto, vamos desocupar o Fastlane e outras bases da Grã-Bretanha. Portanto, a independência da Escócia significará que agora o Reino Unido terá que construir bases em outro lugar. Isso custará bilhões de libras, e mesmo depois de gastar tanto dinheiro, é difícil encontrar locais estratégicos para bases porque, no máximo, a NATO pode construir tais bases na França ou nos Estados Unidos, e ambos esses países estão longe do Gill Gap. Essas bases são essenciais também porque em setembro de 2022, um conselheiro de Vladimir Putin ameaçou na TV que, se o Reino Unido não suspendesse as sanções contra a Rússia e não alterasse sua postura agressiva em relação à Rússia, os mísseis nucleares da Rússia poderiam atingir Londres. E devido a essa ameaça, um debate estava acontecendo no Reino Unido há apenas um ano de que agora o Reino Unido não precisa de armas nucleares porque não haverá ataque nuclear ao Reino Unido. Mas após a ameaça da Rússia, essas bases nucleares se tornaram novamente muito necessárias tanto para o Reino Unido quanto para a NATO. E é por isso que estão em andamento negociações com a Escócia para reconsiderar a decisão de independência, mas atualmente não parece estar acontecendo. Mais uma perda significativa que ocorrerá com a independência da Escócia é na comunicação. Na região inteira do Oceano Atlântico, estão presentes 95% dos cabos de internet do mundo. Esses cabos conectam todos os continentes por meio de cabos. Nós usamos a internet. E por meio dessas linhas de comunicação, os Estados Unidos se comunicam com suas forças militares na Europa e na Ásia. Portanto, se essas bases saírem do controle do Reino Unido, há uma grande chance de que submarinos russos cortem essas linhas de comunicação,
e isso já aconteceu no passado. Em janeiro de 2022, cerca de um mês antes dos ataques russos à Ucrânia, os cabos de fibra ótica entre o continente norueguês e a ilha de Svalbard foram misteriosamente cortados. A ilha de Svalbard abriga a maior estação terrestre de satélites do mundo, de onde as agências ocidentais monitoram os avanços militares da Rússia. E há apenas alguns dias, a inteligência norueguesa detectou submarinos russos nesta parte do mar. Portanto, no caso da separação da Escócia, as linhas de comunicação entre a Europa e a América também podem ser comprometidas. E essas são as razões pelas quais a Escócia é a maior vulnerabilidade tanto para a OTAN quanto para o Reino Unido, e sua independência pode causar danos significativos a ambos. Essas são todas as fontes que consultamos para este vídeo. Se você gostou deste vídeo, por favor, curta e inscreva-se no canal, porque estamos trazendo vídeos sobre muitos temas interessantes, e esperamos que você goste. Vejo você no próximo vídeo. Cuide-se!